Vamos lá. Telefone. Alô, Manda. pode falar. Alô, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Como é que você tá, Fábio? Eu tô bem. Graças a Deus. Queria mandar um abraço para todos da sua equipe, tá? Sua Obrigado. profissão é uma bênção. Minha pergunta é bem objetiva. Tá. A minha pergunta é a seguinte. Um tempo atrás eu assisti uma conferência, você deve conhecer, da Fiel, onde tinham... Editora Fiel? Editora Fiel. Onde tinham dois teólogos muito populares nos dias de hoje. O debate ali era sobre Jesus ser a chave hermenêutica ou não. Você pode dizer, porque esse é um tema meu, não é? De chave hermenêutica. Isso. Então, desde sempre, eu nunca li a Bíblia a não ser tendo Jesus como a chave hermenêutica, e eles sempre brigaram com isso, achando que era um reducionismo. E eu concordo com isso. Então, que era um reducionismo fazer de Jesus a chave hermenêutica. Tá. Quem eram esses teólogos? São brasileiros ou Eu de vou fora? dizer, a questão era a seguinte, fora perguntado eram brasileiros, são dois brasileiros, é o Franklin Ferreira e o Augusto Nicodemos. Aí foram perguntados para eles o que eles achavam dessa questão de Jesus ser a chave hermenêutica. O Augusto Nicodemos respondeu dizendo que, vou resumir o que ele respondeu para não alongar muito, para você poder comentar. Ele respondeu dizendo o seguinte: Jesus não poderia ser a chave hermenêutica porque teria que ter uma porta maior, em virtude do que Jesus não tratou e que os apóstolos trataram a posteriori. Então ele disse que a chave hermenêutica era a história da redenção. E o Franklin Ferreira comentou, concluindo, dizendo que quem diz que Jesus é a chave hermenêutica para interpretar as escrituras, está fazendo o que você acabou de dizer, um reducionismo, na palavra dele é marcionita. Marcionita. Né? De Márcio. De Márcio, né? Então eu queria que você explicasse essa questão de Jesus ser a chave hermenêutica, que é plenamente coerente, sem dúvida alguma, e também essa questão deles falarem que quem diz que Jesus é a chave hermenêutica está usando uma técnica de Márcio. Eu te agradeço. Olha só, meu filho, não tem nada a ver com a heresia de Márcio. A heresia de Márcio negava a Trindade. Isso aí a gente só está falando de interpretação da Escritura e da vida. É porque se eles admitirem que Jesus é a chave hermenêutica, eles vão ter que jogar fora um monte de doutrinas da reforma. Você está falando aí de dois teólogos reformados, não é? Então, eles vão ter que jogar fora um monte de doutrinas da reforma. Porque foi com base no que os apóstolos disseram que muitas doutrinas reformadas foram criadas. E são doutrinas que são caríssimas aos reformados. Por isso, eles não conseguem nem conceber a ideia de não viverem com o que os apóstolos falaram no sentido do aplicativo, porque os apóstolos partiram dos princípios de Jesus e fizeram aplicativos específicos de acordo com o tempo e a hora do primeiro século. Aqueles mesmos apóstolos, vivendo, por exemplo, hoje, entre nós, não teriam tratado dos mesmos temas, porque aqueles temas que eles trataram foram impostos pela circunstância. Por exemplo, tudo que os apóstolos dizem sobre mulheres sede submissas aos seus maridos reflete a cultura judaica, patriarcal, tribal, cultura greco-romana, nos ambientes aonde a presença da mulher tinha que ser, para ser respeitável, uma presença de total submissão, e a presença do marido de total dominação. O marido era o déspota da mulher, o senhor da mulher. Agora, o princípio não era esse, nunca foi. O princípio é, pois em Cristo não há homem e nem mulher. Agora, o objetivo do Evangelho é levar-nos a essa consciência maior, onde não há homem nem mulher.
onde o que há é consciência, o que há é evangelho, o que há é a verdade do evangelho, e todos, homem e mulher, se submetem a Cristo, o cabeça de todos. Cristo, cabeça de todos, é a palavra, é a mente de Cristo, é o evangelho de Cristo, é o ensino de Cristo. A mente de Cristo está manifesta no evangelho falado, no evangelho vivido, no evangelho gestuado por Jesus, encarnado por Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como é que nele pode habitar toda a plenitude da divindade e a gente ainda precisar de uma porta mais aberta? Quer dizer, cabe Deus, mas não cabe a doutrina reformada nele? É um contrassenso, não resiste à lógica mais simples. Toda a leitura que os apóstolos fizeram para trás do Velho Testamento foi tendo Jesus como chave hermenêutica. E toda a projeção que eles fizeram para os dias dele foi pegar princípios de Jesus e aplicar, diminuindo a angústia da hora. Por exemplo, em Cristo, não só não há homem nem mulher, mas na igreja presbiteriana existe homem, existe mulher. Por isso é que na maior parte das igrejas presbiterianas as mulheres não são ordenadas até hoje. Tem igreja presbiteriana onde a mulher não pode ser nem diaconisa para ajudar a servir ali. Ou seja, a diferença é total. E em Cristo não há diferença. Não existe isso. Agora, se você instituir o princípio universal de Cristo, acabam-se essas coisas, acabou essas coisas, destrói a eclesiologia reformada inteira. Você entendeu? É muito mais simples ver o problema deles. Ó, em Cristo também não há escravo e nem liberto. Mas Paulo escreve, e Pedro também, dando instruções de como é que o crente que tem escravos deve tratar o escravo, e como é que o escravo que tem um crente, que tem um senhor crente, deve tratar o senhor crente, e quando ele tem um senhor descrente, como ele deve tratar o descrente. Agora, em Cristo, a ordem é, não tem que haver. Como Paulo, escrevendo a Filemão, disse, olha, a gente ainda está lidando com a circunstância dessa terra e desse mundo caído. Mas em Cristo Jesus ele é só teu irmão. E é assim que você devia recebê-lo para sempre. Por exemplo, eles não entendem que qualquer coisa, não é só a Escritura, não tem porta por onde entre a vida que seja maior do que a porta que é Cristo. Quando diz, eu sou a porta. Quando ele disse, eu sou a porta, ele não estava dizendo o pacote doutrinário, cristão, interpretativo, apostólico é a porta. Não, ele disse, eu sou. Paulo tem que entrar por ela, Pedro tem que entrar por ela, e aquilo que Paulo e Pedro disseram num certo tempo, tem vida útil até que a consciência humana cresça na direção do que está instituído como princípio superior de Cristo Jesus, conforme tem aí no meu portal, você pode ler o texto Princípios Absolutos e Aplicativos Relativos, é uma coisa assim, que tem aí na mente de Paulo. E agora, se você quiser saber mais disso, entre aqui e se torne aluno do Caio Fábio Exclusivo. Você vai ter 200 aulas passando por dentro disso. Quando termina, você tem um curso específico chamado Jesus, a Chave Hermenêutica. Agora, eles não conseguem dizer isso sinceramente na minha frente, nenhum deles. Sim, eu e eles, nós, não conseguem. Porque eu conheço eles a vida inteira, eu sei, por exemplo, que conheci o Nicodemos, um rapaz crente, com sede de avivamento, com busca de Deus, apaixonado por Jesus. Devagar ele foi se tornando, como a maioria deles, um homem da igreja, um homem das instituições, um homem das formatações, das configurações, da defesa disso que paga a vida dele.
Ele é um homem preso à defesa disso. Se ele ficar livre para dizer que Jesus é a chave hermenêutica, ele acaba o seminário presbiteriano. De verdade. Acaba tudo, você entendeu? É uma desconstrução insuportável. Tem muito mais a ver com sobrevivência do que com verdade, essa história, você entendeu? E eu digo isso como eu diria, diante deles. Mas a vida inteira, eu não passei a vida ouvindo-os. Para falar a verdade, eu nem conheço esse outro que você falou, Franco. Ele é mais jovem. Eu não conheço, é de uma geração, mas o Nicodemos, por pouco ele não veio trabalhar comigo na Vindes, na década de 80. Chegamos a conversar sobre isso. Conheço a vida inteira, quero bem a ele, a família dele, desejo tudo de bom à vida dele. Agora, eu sei que ele é inteligente o bastante para saber que o que eu estou dizendo é a verdade. Agora, sei que ele é um indivíduo prático o suficiente para saber que se ele admitir, ele e todas as instituições, que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão da Escritura e para a compreensão da vida, e que nós não precisamos de nada além disso, que ele basta, que ele é suficiente para tudo, se ele admitir, a estrutura do prédio religioso vem toda abaixo, acaba tudo. É uma questão de sobrevivência não aceitar esse fato. Entendi. Meu querido, tá no site, Caio. Tá no site aí, qual foi o você achou? Eu coloquei princípios absolutos e aplicativos relativos, primeiro texto, Paulo, os princípios imutáveis. Isso. E aplicativos circunstanciais. Isso, começa a ler isso aí. Mas tem 18. E aí depois você escreve Jesus, a chave hermenêutica aí no meu portal. Mas lê primeiro esse, princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. Na verdade, eu já li praticamente tudo que você escreveu relacionado a esse tema. Só te fiz essa pergunta porque precisa as coisas ficarem claras, né? Eu achei um pouco ofensivo esse comentário, e eu que entendo o ponto, sem dúvida, e concordo plenamente. Achei um pouco ofensivo de pessoas sérias, mas eu entendi, é lógico, isso faz parte da estrutura organizacional, nacional. Acaba a estrutura inteira. Pois é, o Evangelho, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Evangelho, se crido, acolhido e recebido, desmonta 98% daquilo que a gente chama de eclesiologia, igreja e negócio eclesial. Acaba. E aí não dá para eles. Eu entendo que seja radical demais, insuportável demais, mas não é reducionista, porque eu leio física quântica a partir do Evangelho. Eu leio psicologia a partir do Evangelho, filosofia a partir do Evangelho. O Evangelho está aberto em todas as direções, eu não sei se eles perceberam. É o que você disse num vídeo uns anos atrás. Essas pessoas fizeram dos teólogos, os reformadores, o gargalo deles. Então tem que ser eles. Tudo tem que passar por eles. Se não passar por eles... E aí eles ficam dizendo, isso aqui é uma tendência marciônica, isso e aquilo. Isso é um absurdo, tudo né? Bobagem, idiotice. Eu teria vergonha de ser eles. Mas um beijão para todo mundo, Deus nos abençoe. E a história tá aí, meu amigo. Daqui a 40 anos você vê o que virou fato. Isso. Que há 40 anos todo mundo vai estar estudando o fato de que Jesus é a chave hermenêutica. E nenhum deles vai poder fazer nada a respeito. É isso aí. Muito obrigado. Vamos lá, um beijo. Deus abençoe. Vamos lá. Ô Caio, esse lance da chave hermenêutica, tem você e mais quantos no planeta defendendo isso? Tem, agora começou nos Estados Unidos, semana passada. Eu li um carinha lá começando a dizer uma coisa parecida. Mas ainda longe, porque o máximo que eles vão é até o fator Melquisedeque, do John Richardson, que ainda é bem antes. A coisa... deixa pra lá. Se não entenderam até aqui, tem material aí demais. Jesus, a chave hermenêutica, é só escrever. Agora, respondendo a você, quantos mais? Assim, com esse nome, ninguém. Agora, a minha mãe,
que não tinha esse olhar teológico, quando meu pai disse que queria ler a Bíblia toda, e foi para o Gênesis, ele era agnóstico, ela falou, não, meu filho, esse é um livro diferente. Para a gente entender bem o princípio, a gente tem que compreender o fim. Aí abriu em Mateus e pensou, ele tem que ler de Mateus para lá, porque para depois ele voltar. Sem Jesus ele não vai aguentar o Velho Testamento. Sem Jesus não vai dar para ele. O Velho Testamento se tornou um material, ele é lindo, eu adoro. Mas sou eu olhando com outros olhos que adoro. Mas eu reconheço que se botar na mão de um indivíduo tosco, livros como Levítico, Números, Deuteronômios, Josué, Juízes, o cara sai dali com um apelo belicista, violento e extremado em relação ao Senhor dos Exércitos, esmagador de cabeças de criancinhas pagãs. Não é legal pro cara. Não, claro, o Evangelho acabou com isso. Como é que Jesus não é a chave hermenêutica? Se os sacrifícios acabaram, se o templo acabou, se a ordem levítica acabou, se o derramamento de sangue acabou, tudo por causa de Jesus, e Jesus não é a chave hermenêutica. Israel perdeu a sua centralidade profético absoluta da história. Isso aí tudo é fato. Tudo isso é fato, que fato. Eles admitem, que os reformados admitem. Que os reformados admitem. Então, como é que não é, se tudo que era, segundo o próprio ensino reformado, deixou de ser por causa de Cristo? Porque Jesus anulou não só aquelas coisas, mas anulou o olhar. Mudou o olhar. Hermenêutica é um modo de olhar e interpretar. É a questão epistemológica essencial para a abordagem e a compreensão. Como não? Se ele é o verbo encarnado, qual é a porta maior que eles precisam? Cara, chega a ser herético. É que eu não ando botando esse label nas pessoas, mas que chega a ser herético e é uma declaração de diminuição de Jesus horrorosa. É anti-evangelho o que o rapaz aqui disse que eles disseram. Eu não estou dizendo que eles disseram porque eu não estava lá, não ouvi, para ser franco, eu não leio. Eu já vi aí alguns falando da minha abordagem há anos de Jesus como a chave hermenêutica. Eu vejo que publicam, me mandam textos deles objetando, mas você quer sinceridade? Eu nunca li para eu não me decepcionar com eles. Eu fico sempre dizendo, tomara que tenha alguma coisa inteligente aí. Mas eu não leio porque eu fico com medo de chegar no final e dizer, ai meu Deus, que garoto mais tolo, mais bobo, mais infantil, mais presbiteriano. Que menino mais presbiteriano, show. É assim? Pouco crente. Eles não suportariam se tirassem deles o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João e todas as cartas dos apóstolos, deixassem na mão deles só o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Eles não conceberiam a possibilidade de viver com Jesus e crer em Jesus só baseado em Marcos. Para você ver como Jesus é não importante sem esse arcabouço todo. Eu, para mim, faço todo dia o exercício de reduzir a fé, nesse sentido da quantidade de informações, ao Jesus histórico de Marcos. E fica tudo igual ainda para mim. E fica maior, porque o que eles acrescentam é de fato o que reduz a grandeza da explosão de Jesus, que são aqueles aplicativos circunstanciais que tinham a ver com o primeiro século. Aquilo sim é absolutamente reducionista.
não amplia nem a noção de igreja, nem a condição humana, nem a abordagem científica, ao contrário, diminui, fecha, reduz, é sexista, muitas vezes é etnicista, e em nome do que o rapaz falou aí, dessa história crescente da interpretação, que é a chave hermenêutica para eles vão incluindo jeitosamente aquilo que o Evangelho, puro e simples, não permitiria incluir. É por isso que é tão devastador assim para a cabeça desses meninos. Vamos lá, Braulio. Temos 20 minutos ainda. É o que rodou hoje de manhã, o texto do Flavinho, né? Que o Flavinho leu, o seu texto. Que ele fala do assustador, porque é simples. E eles não aguentam, não suportam, não é porque não entendem. É porque não fica nada em pé. Entendeu? Entendi, cara. Dizer, tudo que eles chamaram de importante é reduzido a nada. Até a profissão deles acaba. O que eu digo sobre Jesus, a chave hermenêutica, acaba com a profissão da maioria deles. Como teólogos e intérpretes, acaba. Acaba tudo. Eles deviam fazer outras coisas, línguas, aprender, dedicarem-se à história, algumas outras coisas. Mas ao processo de approach interpretativo, depois que você entendeu quem é Jesus e quem são os protagonistas dos evangelhos, você entende as interações e compreende aquela época e aquele tempo, e você entra para dentro da viagem olhando a partir de Jesus, acaba tudo. Até o evento para discutir esses assuntos. Acaba, o evento não existe para esse tema. Não tem inscrição, não tem pagamento, não tem nada, não tem mais... Eles têm que virar outra coisa. Vão dar aula de filosofia, vão fazer qualquer outro negócio. Mas acaba essa história. Por isso é totalmente insuportável.